Muito bom dia a todos. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho, e no Bom Dia Mercado de hoje nós vamos falar sobre a Pokal, sobre a Bundesliga 2 e sobre o jogo de ontem também do Hamburgo contra o Kiel. Olá pessoal, aqui é o Theo, esse é um canal sobre trade esportivo e esse é mais um Bom Dia Mercado, um programa patrocinado oficialmente pela maior bolsa esportiva do mundo, a Betfair. E nesse programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre o jogo da semifinal da Pokal entre Saarbrücken e Bayer Leverkusen. Vamos falar também do confronto do Dresden com o Greuther Fürth, o Dresden que está desesperado, que precisa da vitória, que precisa pontuar, acho que pontuar nem ajuda, mas precisa da vitória. E eu vou comentar um pouco com vocês também sobre o jogo de ontem, o excelente jogo de ontem entre Hamburgo 3 Kiel 3. Antes da gente começar, eu quero saber como é que foi o seu dia de ontem, como é que foi a tua segunda-feira. Comenta aqui embaixo quais foram os mercados que você trabalhou, como é que foi o teu desempenho para a gente trocar essa ideia junto, é muito bacana. E além de comentar e a gente trocar essa ideia, você concorre aos prêmios aqui do canal. Toda semana tem sorteio entre as pessoas que interagem aqui nesse canal. Beleza? Se você não é inscrito ainda, clica no botão aí, se inscreve, ativa as notificações. Todo dia de manhã tem vídeo por aqui, ou à noite, dependendo do programa especial. Beleza? E claro, deixa o like no vídeo também que ajuda bastante. Bora lá? O jogo de ontem entre Hamburgo 3 e Kiel 3 foi um jogo excepcional. Não só em campo foi um jogo muito gostoso de se assistir, mas também financeiramente foi um jogo muito bom para mim. Foi o jogo onde o meu resultado financeiro foi o maior desde que o futebol voltou. Mas eu não vou chegar aqui e falar para vocês que é tudo maravilha. Eu não vou chegar aqui e vou usar esse lucro para tentar engrandecer a minha imagem e tudo mais. Porque eu preciso ser crítico comigo mesmo. Eu tento cada dia mais ser um trader melhor. E ontem eu acho que eu trabalhei mal, mesmo eu tendo ganhado dinheiro. Eu vou deixar aqui embaixo linkado o meu Telegram. E lá no Telegram eu mandei um áudio sobre o final desse jogo. E por que eu considero que eu trabalhei mal? Eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu e depois eu falo para vocês. Esse jogo eu só peguei dois gols. Eu peguei o empate do Kiel de 2-2 e peguei o empate do Kiel de 3-3. E apesar de ter sido só dois gols, parece pouco, foram em cotações muito boas. Deixei uma moeda para quem me acompanha no Telegram correr no 6,5. Sério, eu deixei correr no intervalo, porque o jogo estava muito corrido, deixei, estava 2-1 no intervalo, eu deixei correr no 6,5, quase bateu, faltou um gol só. Do resto eu trabalhei no match odds. Começando o jogo, eu vi um Kiel vindo para cima, eu comentei para vocês que o time do Kiel toca bem a bola, o time tem um bom passe, tem uma qualidade individual muito boa, tinha uma boa bola aérea, né? Jogava bem de cabeça. Enfim, porque o Kiel é um time que eu acompanho, eu não estou olhando só a estatística aqui. O Kiel eu fiz todos os jogos do Kiel desde que o futebol voltou. E tenho certeza também que a Bundesliga 2, durante toda a Bundesliga 2, eu trabalhei os jogos do Kiel porque eu trabalho quase todos os jogos da Bundesliga 2. Então o Kiel sempre me chamou a atenção. Sempre foi um time que me chamou muita atenção. E eu falei ontem, olha, essa odd do Hamburgo ela pode estar boa sim para o back. Quem sou eu para falar que eu não vou fazer back Hamburgo, mas eu preciso de uma confirmação no live e essa confirmação não veio. Tá? O Kiel entrou muito bem para cima, fez um golaço da entrada da área. Claro, na minha opinião também não era um lei claríssimo ao Hamburgo. Se você fez, não há problema nenhum, é o seu método, mas no meu método não era lei Hamburgo ainda. Tá? Mas beleza, o Kiel fez um golaço. Depois o Hamburgo teve um gol de canto anulado, onde o goleiro, na minha opinião, estava mal posicionado, mas o zagueiro ficou na frente dele e o juiz anulou. E aí depois um penal Mandrake para o Hamburgo, que o Hamburgo converteu. Achei bastante Mandrake aquele penal. Tá, parecia uma compensação pelo gol anulado, mas beleza. O jogo rolou, voltou a ficar corrido novamente, o que voltou a vir para cima, numa jogada pela direita enfiada, que o quase fez o gol, num cruzamento o atacante do Kiel, um dos atacantes do Kiel do ponta, chutou por cima do gol, foi em cima da linha. E ali deu a sensação que quem estava back Hamburgo deu aquela engasgada e falou: caramba, o Kiel realmente é aquele time chato. Né? E quem estava Leio Hamburgo pensou, caramba, realmente eu estou numa boa posição. O goleiro colocou a bola na marca para bater o tiro de meta. Acho que foi o zagueiro do Hamburgo fez um lançamento, pegou os dois atacantes do Hamburgo em boa posição, não estava impedido. Tínhamos a virada do Hamburgo no HT. O jogo terminou com o Kiel sendo muito mais ousado do que eu esperava, com uma defesa muito espaçada. Para quem me pergunta o que eu gosto de ver em defesas para entrar contra o mercado do under, né, para entrar no mercado do over, era mais ou menos essa defesa do Kiel. O time se lançava para o ataque,
de forma muito ousada e deixava a defesa com pouca gente lá atrás e muito espaçada. E o time do Hamburgo é um time que gosta de carregar a bola entre esses espaços, né? Cortando das pontas para dentro. O Hamburgo faz muito isso. E aí eu cheguei a comentar no Telegram, falei, olha, se o Kiel continuar jogando dessa forma, eles vão mamar mais gols. O jogo voltou com o Kiel dando uma melhorada, né, um pouco nesse fundamento. O Hamburgo um pouco mais contido. Daqui a pouco o jogo voltou a abrir de novo. Daqui a pouco fechou um pouco, abriu de novo. O segundo tempo foi mais ou menos assim, tá? O jogo ia e voltava. Era uma coisa mais... Não tinha uma posição muito confortável o tempo todo. Quem entrava no over de vez em quando se arrependia, depois voltava a gostar da posição e assim sucessivamente. Antes do Kiel empatar esse jogo, ficou muito nítido a proposta. O Hamburgo tirou um pouco do pé, não estava se expondo tanto e o Kiel veio para cima, começou a dar uma apertada no Hamburgo. Eu tinha uma posição a favor do Kiel acima de 30 e eu tinha um lei ao Hamburgo nas bolas paradas. Tá? Toda vez que tinha uma bola parada, eu deixava um lei ao Hamburgo, fechava a posição. Nesse momento do empate do Kiel, eu estava com uma posição aberta ainda. Provavelmente entrei para uma bola parada e fiquei. O Kiel recuperou a segunda bola e consegui pegar esse empate. A bola veio da direita, alguém da ponta raspou e sobrou lá para a entrada da área esquerda aqui. O rapaz acertou um belo chute. Excelente lucro. A entrada do Kiel eu fui BT aqui é 5 ponto alguma coisa. Preciso dar uma olhada depois. E o Leamburgo, eu costumo deixar correr um pouco para ver como é que o jogo vai ser, mas como estava no segundo tempo já, eu tive sorte, tá? De ter fechado a posição rápido. Falei, vou fechar logo isso daqui. Porque logo em seguida o Hamburgo fez o 3-2. Então eu poderia ter, se eu tivesse esperado demais, abobado demais, eu poderia nem ter fribetado o kill e nem ter fechado o Hamburgo. Beleza, já estava com uma posição muito boa, estava com uma freebet excelente no kill e estava com um lucro muito bom no Hamburgo. Depois desse 3-2 do Hamburgo com o lucro no jogo, aí sim, como eu falo para vocês, eu fiquei muito agressivo no mercado e talvez o meu erro tenha sido aí, eu acabei sendo agressivo demais, né? Não em outros mercados, porque eu também tinha uma moeda na goleada do Hamburgo e estava deixando rolar o 6,5. Isso daí não, tá? Tô falando do match odds. Foi a quantidade do lucro que eu tinha feito no 2-2 que eu expus para tentar buscar o próximo gol da partida. Não foi todo o lucro, mas foi uma parte muito maior do que eu estou acostumado. Cometi um erro sim, na minha opinião, porque eu não posso ver só o copo meio cheio dessa vez, eu não posso ver só, deu lucro, então que se dane. Deu um lucro, deu um excelente lucro, deu um lucro muito bom, mas eu não precisava expor tanto do meu lucro naquele jogo. Eu não expus o meu capital, eu não expus porque eu estava em prejuízo, eu expus o lucro. Eu fico agressivo no lucro. Fiz um Bom Dia Mercado para falar com você sobre isso, né? A minha agressividade no lucro. E ontem eu exagerei na mão. Né? Supondo aí que de 100% do lucro que eu tinha, talvez eu tenha gasto 80% dele. E não tinha necessidade, que a odd do Hamburgo estava muito baixa. Mas que bom que saiu o gol. Porém, a autocrítica está feita. Eu preciso melhorar sim. Eu não sou perfeito. Eu estou aqui, vai fazer 9 anos no ano que vem. E estou sempre aprendendo, estou sempre tentando melhorar. Não acha você que ser agressivo em lucro é totalmente fácil, porque nem sempre vai sair o que eu estou buscando e eu não posso ficar jogando tanto assim o lucro fora, senão eu não vou ter lucro para cobrir os prejuízos, tá? Lógico, eu sou um cara muito mais contido quando eu estou no 0 a 0, quando eu estou no prejuízo. Eu só fico agressivo quando eu estou em lucro, mas mesmo assim não se justifica trabalhar com tanta parte do lucro igual ontem. Houve uma sequência de escanteios no final do jogo, aquela expectativa do goleiro na área, o kill muito em cima, né, o Hamburgo recuado demais, a odd do Hamburgo muito baixa, tinha um cenário perfeito, mas poderia não ter saído. Mas enfim, fica a autocrítica para mim, compartilho ela com você, é muito melhor do que compartilhar o lucro com vocês. Eu falei ontem no Telegram, o lucro do jogo diz respeito a mim e a minha família, tá? Porque, enfim, não faz sentido nenhum ficar expondo o lucro para vocês, despejando em vocês, olha aqui o que eu fiz. Não, o que eu gosto de compartilhar com vocês é o prejuízo, é o erro, porque aí eu sei que eu estou contribuindo de alguma forma. Né? Então, esse jogo foi sim um excelente lucro, mas eu acho que eu trabalhei mal, na minha percepção. Tá bom? Se você quiser dar um comentário também sobre isso, fica à vontade aqui embaixo. E logicamente eu quero saber qual foi o seu desempenho nesse jogo aqui, que para mim foi um excelente jogo, né? Como eu disse, respeitem o time do Kiel. Agora já passando um pouco do jogo do Hamburgo, peço desculpa pela demora, né? Eu acabo sendo muito detalhista para criar um cenário.
Vamos falar um pouco desse jogo da Bundesliga 2, que é um jogo isolado da rodada 27, que foi atrasado porque o Dresden ainda tinha um problema com a pandemia. O Dresden vai jogar com o Greuther Fürth. O Fürth, que há algumas 4 rodadas atrás ainda era um time que brigava pela promoção da Bundesliga 1, mas acabou ficando para trás. É um time que está em 12º. Olha como é que a tabela da Bundesliga 2 é complicada, né? Em 4 rodadas tu pode estar lá embaixo, porque são posições muito próximas. O Dresden é o lanterna da competição, mas o Dresden vem de vitória contra o Wiesbaden, que é um concorrente direto. E ainda viu o Karlsruhe, que é outro concorrente, perder o jogo para o Aui. O único problema foi que o Nuremberg conseguiu empatar com a Armínia. Isso aí é complicado. O São Pauli ali em cima, olhando para cima, o São Pauli, o Osnabrück e o Nuremberg são os times mais ameaçados. Eu não acho que o Fürth vai ter algum problema. Tá? Então, se o Dresden tem o objetivo de sair dessa condição, vai ter que ganhar os jogos, né? E os confrontos do Dresden não são fáceis. Tem confronto atrasado contra o Arminia, que é o líder. Tem confronto ainda contra o próprio Kiel, se eu não me engano, que jogou ontem com o Hamburgo, que é um bom time. Então o Dresden precisa ir para cima. Quais são as características desse confronto aqui? Em relação ao que eu sempre falo de bola aérea, o Dresden não é um bom time de bola aérea e o Greuther Fürth também não é um bom time de bola aérea. Isso não quer dizer que o Dresden ou o Fürth não vão marcar de bola aérea. Se você pegar o último jogo do Dresden, ele fez um golaço de cabeça, não de um cruzamento de bola parada, foi um cruzamento normal de jogo, mas os caras podem marcar de cabeça. Não estou dizendo aqui que porque eles têm um aproveitamento ruim que eles não vão marcar. Se comparar os dois, o Fürth tem um desempenho muito melhor na parte aérea do que o Dresden. Sobre o estilo de jogo, o Dresden é um time muito fraco, se arrasta mesmo em campo. A vitória deles sobre o Wiesbaden, os gols construídos não foram construções assim muito nítidas de você pegar. O primeiro gol deles no jogo contra o Wiesbaden foi muito mais um recuo do Wiesbaden do que propriamente uma agressividade do Dresden. Depois o Dresden se deixou virar no meio do jogo, o Wiesbaden virou e depois o Dresden revirou o jogo. Mas em nenhum momento daquele jogo o Dresden passou confiança, tipo assim, o Dresden vai ganhar. Não. Né, eu acabei pegando aquela virada do Dresden com uma moeda, mas foi muito mais por ele já ter feito 2 gols na partida e pela frágil defesa do Wiesbaden do que propriamente pelo Dresden. Mas olha, eu não estou criticando o Dresden para elogiar o Fürth. O Fürth é um time que está muito fraco. Os últimos jogos do Fürth também têm sido muito ruins. Acompanhei um empate do Hamburgo, que até me deu um resultado interessante, mas depois eu vi eles perdendo para o Osnabrück, se eu não me engano, em casa. Depois empataram com o Darmstadt num gol de contra-ataque do Darmstadt. Enfim, não vem jogando bem o Greuther Fürth. E tem uma coisa neles que me irrita, que é sempre quando eles atacam pela direita, eles querem fazer firula, eles querem driblar, eles querem fazer alguma coisa diferente. O melhor lado do Fürth é pela esquerda. Tá? E qual que é o problema disso? Por que eu estou chamando essa atenção? Por que você deveria ficar de olho nisso? Porque eu vi o jogo do Dresden com o Wiesbaden e o Wiesbaden teve muita facilidade pelo lado direito defensivo do Dresden, justamente o esquerdo de ataque do adversário. Então fica de olho. Se o Fürth estiver insistindo muito pelo aquele lado esquerdo e o Dresden estiver muito frágil ali, a gente pode ter sim situações para cruzamento na área, para o Fürth cabecear, pode ter situações para um para um ali, porque a retaguarda daquele lado direito do Dresden é horrorosa. Toda hora o Wiesbaden saía na cara do gol para cruzar ou para chutar. Tá? Então, na minha opinião, o Fürth leva vantagem pela necessidade do Dresden, pela saída que o Dresden vai ter que dar. O Fürth vai ter tudo para aproveitar. O Fürth, na minha opinião, já não briga por quase nada, mas ontem também o Kiel não brigava por nada e fez aquilo tudo lá contra o Hamburgo. Então, se o Dresden vacilar, provavelmente o Fürth vai enfiar a pá de cal aqui neles. Vamos ficar de olho. Então, não estou aqui dizendo para vocês confiar cegamente no Greuther Fürth, mas se botar as dificuldades dos dois, eu acho que o Fürth sai melhor nesse aspecto e para mim é um jogo para gols pela necessidade. Então eu vou trabalhar gols nesse jogo. Bola parada eu não vou ficar me expondo muito, a não ser que seja com o mercado bastante estabilizado. E por último, eu vou falar sobre o Saarbrücken contra o Leverkusen. O Saarbrücken é um time da regional. Tá? Ele não é um time da terceira divisão, ele é um time da regional. É a sensação, digamos assim, da FB Pokal, mas não é um time que vai longe. Tá? Eu acho muito difícil o Saarbrücken passar pelo Leverkusen e isso vai depender exclusivamente do Leverkusen. Por que eu digo isso? Porque não vai ter torcida para apoiar. O último jogo deles que eu vi, que foi eles eliminando, se eu não me engano, o União Berlim, tinha torcida, foi um apoio bacana, foi um jogo onde eles jogaram bastante recuado e depois jogaram no contra-ataque, né? Acho que o União Berlim
empatou no finalzinho e aí foi para penal e eles passaram. Então, comparando o ritmo de jogo, comparando o nível das equipes, acho muito difícil a final dessa Pokal não ser entre Bayern de Munique e Leverkusen. E claro, tendo o Bayern como extremo favorito a ser campeão. Tá? A gente já viu um confronto do Bayern com o Leverkusen agora nessa semana. Na minha opinião, o campeão dessa temporada da Pokal é o Bayern, pelo que está fazendo. Só se o Leverkusen fizer alguma coisa muito diferente. Mas nesse confronto especificamente, a chance do Saarbrücken é muito pequena. Não é um time excelente de bola aérea, não é um time que marca muito bem de bola aérea. O Leverkusen é um bom time de bola aérea, mas o Saarbrücken vai, na minha opinião, jogar contido lá atrás, vai jogar fechado lá atrás. E aí o Leverkusen vai ter que propor jogo, né? Eu não gosto do Leverkusen propondo jogo, mas é uma característica que eu não curto, pode ser que você goste. Eu prefiro o Leverkusen jogando mais no tete a tete, quando o time vem atacar ele para ele jogar no contra-ataque. Porém, o Leverkusen é um time que vem crescendo muito na Alemanha e está mostrando que pode sim aprender a ser um time que propõe bem o jogo, que quer ser grande. Né? Eu acredito que se continuar com esse projeto, o Leverkusen nos próximos anos vai sim conseguir ser um time, se firmar como um time grande, tá? Como um time emergente para time grande. Então nesse jogo vai ter que propor jogo, é o grande favorito. Eu acho muito difícil o Saarbrücken aprontar aqui, mas tudo vai passar pela vontade do Leverkusen. Eu não vejo motivo nenhum do Leverkusen largar a Pokal de lado, mesmo estando brigando pela Champions lá na Bundesliga. Tá? Não tem mais chance de ser campeão na Bundesliga, o Bayern já é campeão, na minha opinião. A única briga ali é contra o Dortmund, Leipzig, Gladbach para ver se vai ficar ou não na Champions para o ano que vem. Estar na Champions é muito interessante. Então não venho para esse jogo para fazer match odds, porque realmente é uma situação muito amassada da odd do Leverkusen. O que eu vou buscar nesse jogo, se tiver odd para mim, é o mercado de gols, é uma possível goleada do Leverkusen, se o Leverkusen quiser golear, né? Porque como é jogo único, basta vencer e não precisa também humilhar o adversário. Tem que levar isso em consideração, se o Leverkusen vai querer ou não. Mas às vezes golear o adversário, fazer gol no adversário é a melhor forma de respeitá-lo. Então eu preciso ver no jogo. Não adianta a gente ficar fazendo conjectura aqui se o jogo não começou. Vai caber um Back Leverkusen em 14? Depende do seu método. Vai caber um Lei Leverkusen em 14? Aí eu já te aconselho a tomar bastante cuidado, porque pelo peso da camisa comparado desses dois times e pela odd baixa do Leverkusen, essa odd do Leverkusen vai ficar travada. Não é qualquer coisa que vai fazer ela subir, ok? Então vai com muito cuidado. Na minha opinião, não vale a pena tu tacar Back Leverkusen aqui sem ver o jogo. Tá? É 14% de graça. Na minha opinião, não vale a pena fazer isso sem ver o jogo. Vê primeiro a motivação. O Leverkusen entrou pilhado, aí sim, acho que comparado às forças aqui, o Saarbrücken, mesmo tendo um bom time, mesmo sendo um time que ainda não perdeu nessa competição, logicamente, porque é um mata-mata, né, direto, vem sendo mata-mata o tempo todo, eu acho que o Leverkusen aqui é extremo favorito para pegar ou o Bayern ou o Frankfurt na final. Ok? Então esses são os dois jogos que eu vou fazer no dia de hoje. Eu vou comentar alguma coisa se eu for trabalhar lá no Telegram. Claro, não dá para falar tudo do que eu estou trabalhando. Não é um Telegram para passar a entrada. É um Telegram para compartilhar a visão. Se você quiser me acompanhar e ouvir também o áudio que eu postei ontem depois do jogo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Beleza? Então é isso. Comenta para mim o que você pretende fazer nesse jogo do Saarbrücken com o Leverkusen e no jogo do Dresden com o Fürth. A gente se vê amanhã, então, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Muito obrigado pela companhia de todos e um bom jogo a todos.